Olá, queridos ouvintes do EcoTalk. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dedicado ao meio ambiente e à sustentabilidge. Sou o Jean Anderson, o seu apresentador, e hoje tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo a Ana Andrade, Gabriela Loureiro, Isabelle Nunes e Letícia Barros, alunas do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas. Hoje iremos explorar um tópico fundamental para o futuro do nosso planeta, o imposto verde e o seu papel como instrumento de políticas de proteção ambiental. Antes de mergulharmos no assunto sobre o imposto verde, é essencial entendermos a importância da proteção do meio ambiente. Estamos vivendo em um momento crucial da história do nosso planeta, onde as preocupações com as mudanças climáticas e a preservação dos recursos naturais estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Sabemos que hoje o nosso planeta ele enfrenta desafios sem precedentes, como o aumento das temperaturas globais, o derretimento das calotas polares, o desmatamento acelerado e também a perda da biodiversidade. Todas essas questões elas possuem impactos diretos na nossa qualidade de vida e no futuro das próximas gerações. Diante desse cenário desafiador, governos e especialistas têm cada vez mais buscado soluções inovadoras para mitigar todos esses danos ambientais. E é aí que entra o conceito do imposto verde, também conhecido como tributo ambiental. Esse imposto verde ela é uma ferramenta econômica que visa incentivar práticas sustentáveis e desencorajar atividades prejudiciais ao meio ambiente. Ele se baseia na ideia de internalizar os custos ambientais, fazendo com que empresas e indivíduos considerem os impactos ambientais de suas ações ao tomar decisões econômicas. Agora que entendemos um pouquinho sobre o que é o imposto verde, eu gostaria de pedir para a nossa primeira convidada, Letícia, nos explicar sobre os fundamentos do imposto verde e como ele se difere de outros impostos que já existem na sociedade. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Jeanson. Fico muito feliz com esse convite, muito feliz por estar aqui hoje. E acrescentando à sua fala, primeiramente, é importante falar sobre alguns exemplos de atividades que poderiam ser tributadas pelo imposto verde. Então, começamos com aquela clássica emissão de gases poluentes, onde indústrias que liberam esses poluentes atmosféricos poderiam ser tributadas de acordo com a quantidade de gases emitidos. Outro exemplo é o consumo de recursos naturais, onde empresas envolvidas na extração desses recursos, como por exemplo a água, poderiam ser tributadas com base na quantidade explorada. O uso de combustíveis fósseis também é um clássico exemplo, né? Combustíveis como a gasolina, o diesel, o carvão. Haveria a tributação para desencorajar o seu uso e incentivar o uso de fontes de energia mais limpas e renováveis. Também a produção de resíduos, onde empresas e cidadãos poderiam ser tributados com base na quantidade de resíduos sólidos que geram, incentivando a redução, reciclagem e também a adoção de práticas mais sustentáveis. Outro caso clássico é o uso de agrotóxicos e pesticidas, que é muito grande, né, aqui no nosso país. Então, a agricultura que usa esses agrotóxicos e pesticidas poderia ser tributada para estimular o uso de métodos agrícolas mais ecológicos e menos prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde humana. E outro exemplo também seria o desmatamento. Então, empresas envolvidas no desmatamento de florestas nativas seriam tributadas para desencorajar a destruição desses hábitats naturais e promover a preservação das áreas florestais. Então, vários são os exemplos que ilustram como o imposto verde pode ser aplicado a diversas atividades que têm um impacto negativo para o meio ambiente, né? Visando desencorajar tais práticas e fomentar também a adoção de soluções mais sustentáveis. Além disso, cabe aqui um pequeno parêntese para diferenciar o imposto verde de outros tipos de impostos. Então, primeiramente, o imposto verde tem um objetivo ambiental específico, que é desencorajar práticas prejudiciais ao meio ambiente e promover também a sustentabilidade. Enquanto outros tipos de impostos têm objetivos mais amplos, como, por exemplo, arrecadar fundos para o governo. O imposto verde também tem caráter regulatório, destinado a influenciar a conduta das pessoas e das empresas em relação às questões ambientais. Por outro lado, muitos dos outros tipos de impostos têm uma função principalmente fiscal, com o objetivo de financiar as atividades do governo. Uma outra diferença é que, enquanto a maioria dos impostos
tradicionais não está vinculada a questões ambientais, o Imposto Verde vem justamente para incentivar práticas mais sustentáveis, estimulando também a adoção de tecnologias limpas, a redução também da poluição e o uso mais eficiente dos recursos naturais. Além disso, a implementação do Imposto Verde é muito mais complexa do que a dos outros impostos. Assim, como tem o potencial de mudar o comportamento dos agentes econômicos, levando-os a adotar práticas bem mais sustentáveis, né? Em contraste, muitos dos outros impostos têm uma influência sobre o comportamento dos contribuintes, além de cumprir suas obrigações fiscais. Excelente explicação, Letícia. É realmente fundamental entendermos esses conceitos para compreendermos a importância do Imposto Verde. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os incentivos para a sustentabilidade. Auana, a palavra está com você. Oi, tudo bem com vocês aí? Quero agradecer primeiramente o convite, é uma honra, né, podendo participar desse podcast e, acima de tudo, trazer informações sobre conservação e sobre todos esses aspectos, né? Então, como a gente sabe, hoje a preocupação com o meio ambiente, ela vem aumentando cada vez mais, né? Então, as pessoas, elas estão se conscientizando sobre a sobrevivência do nosso planeta. E é por esse motivo, né, que o imposto verde, ele acaba sendo tão importante, porque ele se torna aí uma ferramenta econômica poderosa, que ele é capaz de incentivar a adoção de tecnologia e também de processos mais limpos, o que então vai desencadear aí, né, em uma redução do impacto que as atividades comerciais e industriais causam, né? E em relação ao incentivo econômico, a gente pode destacar, por exemplo, que as empresas e os indivíduos, eles acabam sendo estimulados porque eles tendem a buscar alternativas mais ecológicas para evitar o pagamento dessa taxa adicional, né? Que no caso é a taxa que o imposto verde ele gera. Então, a tecnologia limpa, quando a gente olha por esse lado, ela acaba sendo mais financeiramente atraente e o público automaticamente acaba também adotando, né, esse tipo de conscientização, né, para poder utilizar em seu negócio. E um grande exemplo disso, por exemplo, é na Europa, no qual a gente tem um governo que é mais organizado. Então, a gente acaba vendo que desde o ensino básico, educação, eles acabam trazendo esses temas, né, para que a população, desde nova, seja consciente sobre isso, né? Então, lá na Europa, por exemplo, o governo dinamarquês e a maioria dos partidos políticos, eles concordaram em introduzir, a partir de 2025, o imposto de CO2 que visa impulsionar a transição verde corporativa. Então, um dos benefícios disso é que ele pode garantir a redução de 1,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2025 e 4,3 milhões de toneladas em 2030. Então, o principal objetivo é que o imposto ele seja colocado de forma gradual, ou seja, ao longo do tempo, né, para que aí dê tempo as empresas procurarem alternativas que sejam mais sustentáveis e se tornarem também independentes dos combustíveis fósseis, né, que é o que mais vem sendo prejudicial e que corrobora aí para esses efeitos e todos esses prejuízos que vem trazendo para o nosso ambiente, né? Então, esse passo, ele vai permitir ao país cumprir suas metas climáticas, né? Então, vai reduzir aí quase 70% da emissão de gases de efeito de estufa. E também, todo o lucro recebido, eles vão investir também em produtos naturais. Então, o que acaba sendo mais interessante ainda, porque querem reduzir algo que está sendo prejudicial ao ambiente e, ao mesmo tempo, o lucro que eles vão ganhar disso, eles vão contribuir, eles vão investir em coisas que também são de formas são renováveis, que são ecologicamente corretos. Então, isso acaba sendo um estímulo que vai ser passado de geração em geração e que vai aí, cada vez mais, contribuindo para o bem-estar de todo mundo, né? Então, é muito bacana, exatamente por esses quesitos. Incrível, Auana. É inspirador ver como o Imposto Verde pode realmente impulsionar mudanças positivas rumo à sustentabilidade. Agora vamos discutir os desafios enfrentados na implementação do Imposto Verde. Gabriela, por favor, compartilhe conosco sua experiência. Obrigada, Janderson, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação enorme para mim.
Então, segundo a legislação vigente desde 2020, que alterou a lei anterior, 3% do recolhimento do imposto relativo à circulação de mercadorias e serviços, ou seja, o ICMS, é destinado para o imposto verde. Mas para isso o Estado ele precisa cumprir critérios pré-estabelecidos e conseguir comprová-los. Ou seja, as prefeituras que quiserem aderir ao imposto verde, elas precisam seguir uma série de pré-requisitos que estão aliados à atuação política e social voltadas para questões de conservação e ambientalistas. Isso porque, pensando no desenvolvimento sustentável, o governo do Estado ele acaba se comprometendo com a realização da coleta seletiva por meio de cooperativas ou organizações de catadores formalizadas, isso, ou seja, para estar elegível ao imposto verde, né, se tem interesse de aderir ao imposto verde. Também ele precisa ter aterros sanitários regulares, que tenha corretamente o destino dos resíduos sólidos, que isso ocorra de forma correta, e precisa possuir unidades de conservação que sejam reconhecidas pelo INMA, pelo Instituto do Meio Ambiente. A retirada desse percentual de imposto diretamente no ICMS já coletado elimina que ele seja visto como supérfluo pelos contribuintes e que seu pagamento seja alvo de críticas isoladamente, ou seja, evita que haja um posicionamento desse imposto, né? Afinal, a gente sabe que nem todas as pessoas consideram essa política interessante, o recolhimento do imposto verde interessante, né? A gente sabe que existem muitas ideologias que são contra esse tipo de gasto. Mas, assim, se o governo de Alagoas cumpre esses critérios, se as prefeituras aderem, é uma ótima notícia, porque significa que há um empenho em investir em políticas públicas de educação ambiental, que tenham uma melhor gestão de resíduos sólidos e outras ações que busquem incentivar a sustentabilidade em Alagoas. E a gente sabe que esse nosso estado ele é rico em turismo e suas belezas naturais. Então, assim, o imposto verde é um grande avanço na questão ambiental aqui em Alagoas. Sem dúvida, Gabriela. Lidar com todos esses desafios é essencial para garantir o sucesso do Imposto Verde e também de outras medidas sustentáveis. E por fim, vamos ouvir sobre os benefícios socioeconômicos e ambientais desse importante instrumento. Isabelle, a palavra é toda sua. Olá, sou a Isabelle, estou aqui no EcoTalk, muito obrigada pelo convite. E aí, continuando esse tema sobre imposto verde como esse instrumento de políticas de proteção ambiental, que tanto já foi falado pelos meus colegas aqui. Então, como dito anteriormente, esse imposto verde ele nada mais é do que uma ferramenta fiscal, Ela vai obrigar aqueles que vão contaminar, que exploram o meio ambiente de diversas formas, que o impactam negativamente, com essa contaminação, essa exploração, vai obrigar a eles pagarem uma taxa. Essa taxa, lembrando que ela tem que ser proporcional, a esse dano ambiental causado, devendo os mesmos terem credibilidade e também serem previsíveis, claro. Ou seja, esse imposto é uma ferramenta essencial para termos uma economia direcionada ao desenvolvimento sustentável, o que almejamos, é o que devemos almejar. É como um desincentivo a tantos comportamentos antiecológicos, que a gente tanto vê, como a utilização de combustíveis fósseis, o petróleo, carvão mineral, por exemplo, visando o descarte dessas formas de energia mais poluentes em favor de outras menos contaminantes, as nossas queridíssimas energias renováveis, E aí esses impostos, eles também trazem consigo um incentivo para que as empresas elas surjam com inovações nessa área da sustentabilidade, que elas consigam pensar formas de continuarem produzindo os seus produtos normalmente, só que com menos impacto ambiental do que eles normalmente fazem, mesmo que a causa por trás disso seja fugir desse imposto, E aí eu queria falar um pouco sobre a dita inovação induzida pelo preço, que eu achei super interessante, É uma hipótese que o autor Hicks, ele traz, ele publica no livro The Theory of Wages, de 1932, olha como é antigo, Então esse Hicks, ele traz já nesse ano, o que fala, essa hipótese que fala sobre como a mudança de preços dos fatores de produção ela estimularia essas inovações, inovações destinadas a economizar aqueles que se tornaram relativamente mais caros, o que é uma hipótese completamente válida no contexto atual, nesse contexto ambiental, que é o que a gente está falando, é o nosso assunto do dia, do podcast.
onde tais impostos verdes, eles aumentam, né? Eles acabam aumentando o custo desses insumos ambientais, que são justamente os fatores de produção para diversas indústrias, diversas empresas. E aí elas têm que buscar alternativas para reduzir o seu uso, sempre, né? Qual é a mentalidade do capitalismo? É sempre consumir menos e produzir mais, para gerar um maior lucro. E aí faz com que essas empresas, né, elas têm que buscar essas alternativas para reduzir o uso frente a tal aumento causado justamente por essas taxações. Logo, maiores impostos incidentes, né, sobre esses poluentes, eles começam a atuar como incentivos para a adoção de tecnologias menos poluentes. Essas tecnologias para que elas possam fornecer a mesma energia, a mesma quantidade de produtos, etc., só que de uma forma que não polui. Logo, se não polui, não tem a taxação, logo resulta em menos impostos, né? Menos dinheiro para ser pago. E aí, a proteção ao meio ambiente, com certeza, é o grande auxílio gerado por tais taxas, né? A proteção ambiental, que se torna maior, se torna mais direta, mas também é importante falar, claro, dessa geração da arrecadação, né? Porque, querendo ou não, esse imposto verde, ela também é uma maior arrecadação para os governos. E aí, o que é que pode ser feito com esse dinheiro? Esse dinheiro ele poderia muito bem ser usado para o desenvolvimento de grandes projetos ambientais. E aí, que projetos ambientais poderia ser esse? Eu penso, por exemplo, a revitalização de áreas degradadas. Já seria um bom dinheiro para poder ter essa revitalização. Poderia ter o reflorestamento de tantas matas, né? Hoje a gente sabe da Mata Atlântica, por exemplo, que é um hotspot. É muito, muito, muito mesmo degradado, que está numa situação bem deplorável hoje em dia. E aí, claro, por conseguinte, esse maior cuidado com o mundo, né, com a fauna, com a flora, acaba refletindo também no maior cuidado com a nossa saúde, a saúde humana, influenciando tanto na redução, né, desses problemas causados pela poluição, assim, e também contaminação de ar, de mar, de lagoas, de água, tudo em geral, de solo, assim como também auxilia no bem-estar de cada um de nós, né? Quem é que não gosta de viver num mundo mais verde, um mundo mais bonito, mais saudável? E é isso que eu queria trazer. Muito obrigada pelo convite. Fantástico, Isabelle. Realmente, o imposto verde vai além de questões puramente ambientais. Ele impacta positivamente toda a sociedade. E com isso, encerramos mais um episódio do EcoTalk. Agradeço a todas as nossas convidadas por suas contribuições valiosas para essa discussão. Agradecemos também a todos os ouvintes do EcoTalk por se juntarem a nós hoje e espero que tenham apreciado o episódio e que continuem engajados na busca por um mundo mais verde, mais consciente e mais sustentável. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios e até a próxima semana.